Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque o dia são maus. Por essa razão, não vos torneis sensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para poder, na verdade, explicar o verso de número 18, que já é feita uma comparação que é comum em o Paulo fazer na Epístola aos Efésios. Se você vai pegar a parte prática da carta, porque ela é assim dividida em duas partes, você vai ver que Paulo ele vai fazer uma comparação em algumas ações do verdadeiro cristão. Para poder entender um pouquinho mais sobre essa parte prática, eu me recordo que já mencionei aqui em alguma pregação, mas muito superficialmente, falando sobre a praticidade da vida cristã e da forma como Paulo ele lida com isso. Eu lembro que mencionei sobre a Epístola aos Romanos, que segue essa mesma divisão, Romanos até o capítulo de número 11, e aí entrando no capítulo de número 12, você vai ver que a divisão entre Efésios e Romanos, ela é feita da mesma forma. Paulo, ele quando entra na parte prática, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, lá em Romanos capítulo de número 12, verso 1, a mesma palavra é utilizada por Paulo em ambos as epístolas, para poder fazer essa distinção e separação entre a parte doutrinária da carta. Paulo ele traz a parte doutrinária do evangelho que ele prega em Romanos, e também vai falar em Efésios sobre a formação da igreja, o projeto de Deus em formar a igreja. E quando ele entra na parte prática, na parte mais de praticidade da vida cristã, você vê que Paulo ele entra com a palavra. Em ambos nós vamos notar isso. Primeiro em Romanos capítulo de número 12, verso 1 diz assim, olha, porque essa é o início da parte prática na Epístola aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que Paulo ele traz uma doutrina, ele vai falar sobre a doutrina da justificação, é o tema central da Epístola aos Romanos. Só que depois, quando ele entra na parte prática, ele roga à igreja para que tenha uma vida prática com Deus. Você vê que Paulo ele vai rogar para que os cristãos possam andar de uma forma a qual foram chamados. Em Efésios, isso se torna ainda mais evidente no capítulo de número 4, verso também de número 1. Paulo ele entra na parte prática. E antes de ler a parte prática, esse verso de número 1, eu quero explanar rapidamente, falando sobre o conteúdo da parte doutrinária, ou podemos dizer assim, mais teológica ou teórica da Epístola aos Efésios. Paulo, para você acompanhar comigo a partir do capítulo de número 1, é feita uma divisão, da seguinte forma. Capítulo de número 1, se você notar do verso de número 3 ao verso de número 14, me recordo que alguns meses atrás, o ano passado, foi utilizado um desses versos como tema mensal, falando sobre esse tema. Agora só não me recordo qual é o verso. Você se recorda qual é o verso que foi utilizado? De Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não me recordo, amém, irmãos? É o verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
tem abençoado em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Foi esse o verso que foi usado como tema mensal. Mas do verso de número 3 ao verso de número 14, você vai notar nessa leitura que o apóstolo Paulo ele vai mencionar como que Deus ele planejou, ele arquitetou, ele teve um plano eterno de formação da igreja, porque a epístola de Paulo aos Efésios tem por esse tema central o clímax do mover de Deus em formar a igreja, a formação da igreja. Então você vai ver que existe um mover de Deus, né, na verdade um plano preparado por Deus na eternidade, onde Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E depois ele vai começar a falar sobre a ação, né, na plenitude dos tempos, onde Cristo ele agiu nesse plano divino, e também vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque eu digo pessoa, irmãos, porque existe um erro teológico com relação, eu digo assim, até mesmo na forma como os cristãos evangélicos às vezes falam sobre o Espírito Santo. Por mais que seja um erro teológico conhecido por algumas seitas, às vezes, irmãos, da forma como é aplicado e falado sobre o Espírito Santo, dá-se a entender que o Espírito Santo parece até mesmo uma força ativa, porque a busca do Espírito Santo e até mesmo esse tema de ser cheio do Espírito Santo se é buscado de uma forma a qual o cristão entende que é uma emanação do poder de Deus. E não, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, algo que é evidenciado na história da igreja pelos concílios, e por mais que não tenha sido falado diretamente num concílio sobre a doutrina da Trindade, é uma doutrina bíblica, cristã, e o Espírito Santo não é simplesmente uma força que emana de Deus, mas é uma pessoa que até mesmo na Epístola aos Efésios é declarada como um ser que pode se entristecer. Então você vê que Deus, ele, antes da fundação do mundo, tem o seu plano. Cristo, na plenitude dos tempos, executa esse plano na cruz do Calvário, e o Espírito Santo veio para selar o cristão, veio para ser o penhor da nossa herança, a qual nós vamos adquirir esse resgate após o Senhor vir no tempo oportuno e preparado por Ele. Então Paulo, ele no capítulo de número 1, basicamente ele vai falar sobre esse plano divino, sobre a ação de Cristo também, né, nesse plano que se entregou pela humanidade, se entregou na cruz do Calvário, e a ação do Espírito Santo, que é ser o selo, o penhor da nossa herança. Depois é feita uma oração pelo apóstolo Paulo para essa compreensão, e quando o apóstolo entra no capítulo de número 2, direcionado pelo seu Santo Espírito, pelo Santo Espírito de Deus, ele vai falar de onde que Deus ele resgatou a igreja. Se ele está falando sobre a igreja, o clímax da vontade de Deus executada sobre a humanidade, ele vai falar qual que era a condição da igreja. E aqui, irmãos, é um tema muito debatido no meio cristão. Às vezes até somos equivocados em perder tanto tempo em falar. Não estou falando, irmãos, que não devemos estudar a palavra de Deus, mas muitas das vezes se debate muito questões que não se devem ser debatidas. E uma das questões, irmãos, ao longo da história da igreja, que se muito debatida, é sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu digo para você, irmãos, que às vezes é um tema muito debatido e não se tem grande proveito daquilo que se debate. E aqui no capítulo de número 2, ele vai falar muito claramente, irmãos, por mais que se existe as correntes teológicas sobre o livre-arbítrio, sobre a predestinação, sobre quem é calvinista, sobre quem é arminianista, quem é pré-pelagiano, ou por aí vai. O que, irmãos, é interessante é que todos têm que concordar que, de forma bíblica, nós somos salvos mediante a graça de Deus. E o capítulo de número 2 vai mencionar principalmente de onde Deus tira o seu povo. No verso de número 1 ele diz bem claramente: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o ponto primordial, inicial, irmãos, da natureza humana. É estar morto em delitos e pecados. E aí ele vai mencionar que nós andávamos em outro tempo, segundo, o príncipe das potestades do ar. Vai mencionar sobre isso e vai dizer que nesse estado humano, nesse estado de pobreza espiritual, de morte espiritual, Deus, Ele na sua graça, Ele nos alcançou. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca lá a partir do verso de número 4, primeiro ele vai dizer a condição humana, de desobediência, de afastar-se de Deus, de mortalidade, de pecado. E depois o verso de número 4 ele vai dizer, mais Deus. Essa palavra mais Deus, irmãos, para iniciar o verso de número 4, é a ação de Deus no momento que vê o homem nessa condição. O homem afastado de Deus em pecados e delitos, mas Deus sendo rico em misericórdia, onde Deus usa da sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, tudo é manifestado pelo amor de Deus. Olha a condição humana, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ou seja, quando nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos, irmãos, afastados de Deus, Deus, Ele manifesta a sua misericórdia e grande amor, como o apóstolo aqui menciona, tanto nós nessa condição, e juntamente com Cristo nos deu vida. Essa é a ação de Cristo nessa formação da igreja. Depois, a partir do verso de número 11, o apóstolo Paulo, já fazendo parte do ministério paulino, que é ser chamado para ser apóstolo do povo gentil, ele vai mencionar onde Deus congregou, pegando o povo gentil e povo judeu, unindo com um único povo que é conhecido como a igreja, não mais a promessa, irmãos, que era feita para Israel no Antigo Testamento. Se você, na verdade, notar o livro de Gênesis, quando é feito promessas à humanidade, até o capítulo de número 11 de Gênesis, todas as promessas que são feitas, elas não são à nação de Israel. A promessa que é feita sobre a humanidade como um todo, ela não é direcionada a um povo. Tanto é que a promessa, ela alcança gentil, porque, na verdade, Deus, Ele tinha lançado essa promessa não simplesmente para uma nação. Não é simplesmente o povo judeu, não é simplesmente Israel, mas é também para todo o povo gentil a qual nós fazemos parte. E aí Paulo menciona que Deus, ele pega judeus e gentios, congrega em um povo e reconcilia este povo com Deus. Ele une este povo, chamando judeus e gentios, e faz com que nós tenhamos acesso a Deus. No verso de número 18 ainda vai dizer que essa é uma ação que o Espírito Santo ainda se manifesta através do Espírito Santo e através de Cristo, claramente pela cruz do Calvário. Verso de número 16 diz: e reconciliar-se ambos a um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Essa é a cruz de Cristo. E no verso de número 17 dizendo assim: os que estavas longes, evangelizou paz, vós que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, evangelizou tanto para gentil como para judeu. Aquele que estava distante, mas aquele também que estava perto, evangelizou paz, reconciliação com Deus. E no verso de número 18 vai dizer sobre essa ação: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa é a ação do Espírito Santo também nessa reconciliação. Amém? Quando ainda na parte da divisão teológica, doutrinária, o apóstolo ainda vai entrar no capítulo de número 3. E aí ele vai falar sobre a sua vocação. Ele está mencionando sobre a formação da igreja. E no momento que ele menciona sobre a formação da igreja, como Deus ele preparou desde a fundação do mundo, e Cristo executou na cruz do Calvário, o Espírito Santo selou, e fomos resgatados dessa mortalidade espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer sobre essa vocação, porque um dos motivos também de Paulo escrever a Epístola aos Efésios
É por causa que, irmãos, até mesmo a cadeia de Paulo, porque no capítulo de número 3, verso de número 1, ele vai falar assim: olha, sou prisioneiro de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E por que causa? A não ser a causa anterior que ele vem mencionar, a não ser pela formação da igreja, a não ser porque Deus ele se levantou para resgatar a humanidade do pecado. Então você vai entender que Paulo ele vai dizer, vai mencionar sobre sobre o Senhor, ele preparando esse plano eterno, resgatando a humanidade do pecado, e essa sendo a sua vocação, ao ponto que a vocação de Paulo levou a estar preso, estar em cadeias, estar, irmãos, aprisionado para que pudesse exercer essa vocação. E aí o apóstolo Paulo ele vai mencionar isso no capítulo de número 3, até o verso de número 13 aproximadamente. No verso de número 14 ele entra numa outra oração que coloca, menciona também Paulo, o mesmo preso do verso de número 1, é o mesmo Paulo que também se coloca de joelhos perante Deus e Pai, de quem o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Mais uma vez, você vê a ação do Espírito Santo sobre a igreja, no homem interior, ou seja, a ação do Espírito sobre a vida do homem. Então, irmãos, concluindo a parte teológica, e você entra no capítulo de número 4, que é uma parte teórica, prática de um cristão remido, de um cristão resgatado, de um cristão reconciliado com Deus. E quando ele menciona aí, irmãos, nós como mencionamos lá em Romanos, capítulo de número 12, quando ele entra na parte mais prática da vida cristã, o apóstolo Paulo ele faz novamente, como em Romanos, um rogo. Olha, irmãos, relembre tudo isso que foi dito até agora. Deus preparando todas as coisas, Cristo, ele executando o plano divino na cruz do Calvário, seu Santo Espírito selando o cristão. Nós, a condição humana de tudo onde o homem se encontrava no pecado, na mortalidade espiritual, e como que o apóstolo Paulo até mesmo ele é enviado até cadeias para poder exercer esse ministério no meio do povo gentil. E quando ele entra no capítulo de número 4 para poder falar sobre o caráter cristão, sobre a conduta cristã, sobre a prática da vida cristã, você vê que ele vai entrar também rogando: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, mais uma vez falando sobre a sua cadeia. Olha, não deve ser à toa que estou preso, não deve ser à toa que eu estou sendo levado por cadeias. Por isso que eu rogo, como prisioneiro de Cristo, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno a vossa vocação, a vocação que fostes chamados. Irmãos, o cristão ele é chamado do pecado, ele é chamado das trevas, do pecado, da mortandade espiritual, de uma vida devassa, de uma vida distante de Deus, de um ponto onde que estamos afastados da presença de Deus. E você vê que Deus ele prepara todo um plano, irmãos, e arquiteta todo um plano divino no seu conhecimento eterno, e executa sobre a vida do homem. E quando Paulo entra na parte prática, ele fala: olha, vocês foram chamados por isso, vocês foram resgatados, tirados do pecado e da morte espiritual, mas é para andar de forma digna. Irmão, às vezes, eu não sei se já mencionei isso alguma vez, mas existe uma má compreensão da graça de Deus, onde não importa da forma como você caminha com Deus. Isso não é verdade. A graça, ela nos alcança, logicamente, para ter uma vida cristã transformada. Tanto é que quando Paulo entra na divisão da Epístola aos Efésios, que fala sobre a formação da igreja, quando ele entra na parte prática, ele já roga para que possamos andar segundo a nossa vocação, segundo o nosso chamado. Deus ele não te chamou, irmãos, do pecado. Deus ele não te chamou da mortalidade espiritual, não te chamou do lamaçal de onde você se encontrava para ter uma vida dissoluta.
E pelo contrário, quando nós pegamos o tema desse mês, em Efésios 5,18, vai dizer de forma, na verdade, comparativa, que a vida dissoluta, ela é tida por uma embriaguez com vinho. Você vai ver que Paulo ele começa a fazer, a partir da parte prática da vida cristã, ele vai fazer algumas comparações sobre como que é a conduta cristã. Será que o cristão ele foi chamado por Deus para poder, na verdade, não ter testemunho perante a sociedade? Será que quando as pessoas eles olham a vida cristã, aquela pessoa que se diz evangélica, se diz cristã, protestante, ou um cristão que segue a Cristo, sendo católico até mesmo, mas será que as pessoas querem ver naquela pessoa uma vida dissoluta, uma vida carnal, uma vida pecaminosa, uma conduta que não condiz com o chamado dela, o resgate que Jesus, que Deus através de Cristo e do seu Santo Espírito fez pela igreja, de tirar dessa condição pecaminosa, dessa ação aonde o homem se encontrava? Então por isso que Paulo ele rogo, pois eu prisioneiro que fui chamado para poder pregar essa palavra, mas para que vocês possam andar de forma digna, de maneira não dissoluta, mas uma forma que possa condizer com o caráter cristão, com a conduta cristã, ao ponto que vocês foram chamados para isso. O capítulo 4, ele vai falar ao decorrer do capítulo sobre essas ações da vida cristã, de que forma que o cristão deve andar. Ele ainda faz algumas comparações sobre, e você tem que entender isso, irmão, fazer essa comparação da forma do velho homem e a conduta que o novo homem ele tem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem um verso a qual Paulo menciona, que eu não fiz aqui não fiz aqui sobre as minhas anotações a referência a ele, mas fala sobre o Espírito Santo, ele fazendo a habitação no homem de uma forma, irmãos, que o nosso novo nascimento, o nosso novo homem, ele possa andar de forma digna. Mas o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre algumas condutas. Capítulo de número 4, verso 25 fala que andávamos falando em mentira. Olha, por isso, deixando a mentira, fale a verdade. Verso 28, o que furtava não furte. Verso 29, o que falava a palavra torpe, agora fala a palavra para boa edificação. E aí ele vai continuar dizendo que tipo de conduta cristã a pessoa tem que ter, irmãos. E aí podemos, na verdade, dentro de tudo isso que eu estou mencionando, voltar depois e iniciar lá no capítulo de número 18, para poder entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu estou mencionando essa epístola e tudo, e ainda vou continuar no capítulo de número 5. Por que estou falando com relação a isso, para poder falar sobre o verso de número 18, que é o tema do mês? Porque, irmãos, essa compreensão do que é ser cheio do Espírito Santo, ela é um tanto quanto mal compreendida sobre qual é a ação do Espírito Santo na vida cristã. Porque essa busca pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, às vezes não é compreendida de forma correta. Porque quando se fala ser cheio do Espírito Santo, logo se leva a uma compreensão, e eu creio que de forma errada, que ser cheio do Espírito Santo é você ser uma pessoa que pode ter algumas evidências do dom espiritual, como falar em línguas, como profetizar e outros espécies de dons espirituais. Mas entrando no capítulo de número 5, o verso 1, é um verso já muito importante para ter essa compreensão. O apóstolo Paulo fala assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta de sacrifício a Deus, em oferta em aroma suave. Presta bem atenção, irmãos. O apóstolo Paulo fala: sede imitadores de Deus. Logicamente, quando nós paramos para analisar, como seria ser imitador de Deus? O cristão, irmãos, o discipulado, no seu discipulado, o cristão ele começou a ser conhecido como cristão por ser seguidor de Cristo. E quando Jesus ele ainda menciona nos evangelhos, ele fala assim: olha, cada um tome a sua cruz e siga-me. Esse fato de Jesus ele falar sobre tomar a cruz e seguir, significa na verdade uma renúncia do homem, uma autonegação de si mesmo. É uma palavra até redundante, né? Autonegação de si mesmo, né? Essa negação do homem, ao ponto de você andar como Cristo andou. Não somente nos evangelhos, mas algumas epístolas paulinas e até algumas epístolas gerais, vai falar sobre você ter uma conduta como Cristo teve. Andai segundo Cristo andou. Se não me engano, Pedro ele menciona que devemos andar segundo as pisadas de Cristo. Andai como Cristo andou na terra. Porque Paulo menciona, olha, andai em amor como também Cristo amou, se entregou a si por nós. Que tipo de conduta cristã nós temos tido, irmãos? Que tipo de chamado o Senhor ele nos chamou para que possamos ter esse tipo de conduta? A partir do verso de número 3 do capítulo 5, vai começar a falar assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Se você voltar no capítulo de número 1, lá quando é mencionado no verso de número 4 sobre a escolha de Deus, fala: assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis. Ou seja, todos os que são resgatados por Deus a fazer parte da igreja têm essa condição de santos. Só que, irmãos, preste bem atenção. Deus ele chamou homens santos, e pelo simples fato de nós cristãos sermos nomeados como santos, existem atitudes que não convêm a santos. Existe certo tipo de ações e atitudes que não convém, irmãos, ao nosso tipo de chamado, ao nosso chamado cristão. A prática cristã, irmãos, ela não condiz com alguns tipos de prática de pessoas que se dizem cristãs. Por isso que Paulo ele vai mencionar e coloca algumas ações aqui, olha, verso de número 4, nem conversão torpe, nem antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo. Por que não tem herança no reino de Cristo e de Deus? Porque simples fato de Jesus o Senhor ter resgatado da mortandade espiritual e do pecado, nos coloca numa condição diferente. Paulo vai mencionar, irmãos, instruído pelo Santo Espírito de Deus, vai mencionar que nós somos santos e irrepreensíveis. A igreja de Cristo, e quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando igreja como uma instituição religiosa simplesmente. A igreja presbiteriana renovada de São Caetano do Sul, onde os membros se reúnem para poder adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, louvar ao Senhor. Não estou falando como essa instituição, mas eu estou falando de uma igreja como uma forma, como é conhecida na teologia e é estudada em eclesiologia, de uma forma invisível e reconhecida por Deus. Não simplesmente instituição, não simplesmente as pessoas que pegam a sua Bíblia, colocam debaixo do seu braço, irmãos, e vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, ouvem qual é o querer do Senhor, entendem qual é a ação de Cristo, e quando saem da igreja tem outro tipo de conduta que não condiz com a conduta cristã. Não condiz com a ação cristã.
Preste bem atenção, irmãos, é isso que eu quero que você guarde na sua mente e possa entender. Paulo ele vai falar de uma parte teórica, doutrinária, só que depois ele entra numa parte de praticidade cristã. Será, irmãos, que existe uma teologia ou uma doutrina que não é conduzida a também praticidade cristã? Será que pode existir cristão, desculpe, irmãos, conhecedor da doutrina que também não seja santo, irrepreensível, que tenha conduta de amor? É uma forma de se pensar. É algo que nós devemos guardar. Irmãos, voltando ao verso 18, eu vou ler novamente. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa comparação que Paulo faz, ela é uma, como é feita no decorrer da epístola, é uma... Quando se diz, irmãos, na Bíblia sobre tipo e antitipo, na verdade existe essa comparação, mas eu não quero colocar como dessa forma, como um tipo. Mas é uma comparação oposta, mas que tem efeitos semelhantes. Como assim, pastor? Vou explicar. A embriaguez com vinho, a qual o apóstolo Paulo diz que traz dissolução ou contenda em algumas traduções. O vinho, quando você se embriaga com ele, você tem uma ação, ou melhor dizendo, você perde uma ação, você perde o controle da situação. Quem, irmãos, já foi resgatado do mundo e já presenciou ou viveu esse tipo de ação, até mesmo se embriagando algumas vezes, vai entender do que eu estou falando. Mas o álcool no sangue da pessoa, a partir do momento que ela ingere o álcool e se embriaga, ela perde algumas ações, um certo tipo de controle do seu corpo. Irmãos, chega a certo ponto engraçado, mas isso eu estou falando porque eu já fiz parte do mundo, já saí fora da igreja e eu sei que eu estou falando. Irmãos, o bêbado ele se transforma numa pessoa chata. Ele, quando ele bebe, ele cria coragem, fala um monte de besteira. E até às vezes, irmãos, quando ele se redobra o seu estado natural, normal, ele não tem nada a ver com aquele que é dominado pelo álcool. O bêbado, irmãos, ele pode ser uma pessoa até mesmo recatada. Sabe aquela pessoa contida? Ele é uma pessoa que não é de muitas palavras, muitas amizades. Mas quando ele toma o álcool, irmãos, e perde o controle, ele faz amizade com todo mundo. O bêbado, ele é amigo de todo mundo. Você vê que a ação do álcool, e é isso que o apóstolo Paulo ele quer mencionar mesmo. Qual que é a ação do álcool sobre a vida do homem? A não ser perder o controle de si mesmo, perder as suas ações. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que a embriaguez com vinho, ela traz dissolução e contenda. O homem que anda embriagado com vinho, irmãos, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma proibição ferrenha à bebida. O intuito de Paulo, irmão, se você quiser alguma base para isso, procure em outros textos. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui não é justamente falar assim, não se embriague. Mas ele está querendo falar da ação da embriaguez. Como que o homem ele fica fora de controle por causa da embriaguez. Pois bem, desculpa, mas eu estou com um pouquinho de... A garganta não está me ajudando muito. Só que de forma contrária, você vai ver que ele está dizendo, o álcool ele traz dissolução, contenda, você sai fora de si, você perde o controle. Só que na ação do Espírito Santo, ele não é mencionado bem nesse verso, mas de forma contrária ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo
de número 6. Olha, irmãos, perdoe. Capítulo de número 5, verso de número 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Irmãos, eu estava ruim da garganta, mas agora... Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Você vai ver uma das ações do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último, qual que é? Domínio próprio. Irmão, uma das ações do Espírito Santo é o homem ter domínio sobre si. Eu sei que, irmãos, algumas pessoas podem acreditar que quando o Espírito Santo de Deus, ele toma a pessoa, ele enche a pessoa. Algumas pessoas acreditam que ela sai de si, ela entra em êxtase, ou ela... Irmãos, tem algumas ações do Espírito Santo, irmãos, que eu não quero explicar e falar sobre isso nesse momento. Mas eu estou falando, irmãos, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela tem mais a ver com o homem ter um autocontrole do que perder o controle. O álcool te faz você perder o controle, você ser dissoluto. Mas o apóstolo Paulo, você vê que ele está falando até o presente momento e não para, não cessa por aí, falando sobre conduta cristã. Então, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é manifestações do Espírito Santo na vida do homem, mas a pessoa não ter uma vida cristã exemplar, e para que as pessoas possam notar que ela tem uma vida de um cristão chamado, resgatado por Deus, tirado da condição onde ele se encontrava. Por isso que Paulo ele vai falar, irmãos, sobre toda a conduta cristã. Por isso que está inserido esse versículo e todo esse tema numa divisão da epístola onde se fala sobre conduta cristã. Que tipo de conduta o cristão tem tomado, tem exercido? Porque de tudo quanto é mencionado, irmãos, o que se compreende que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que simplesmente fala em línguas, não é a manifestação do Espírito Santo em uma profecia. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele, irmãos, ele vai falar sobre a epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ele não nega que na igreja de Corinto existia dons, correto? Ele vai dizer que a igreja falava em línguas, a igreja profetizava, pessoas dentro da igreja. Você vai ver que ele vai mencionar que existem dons espirituais exercidos pela igreja. Só que também você vai notar em 1 Coríntios que Paulo ele vai falar que a igreja de Corinto era uma igreja de meninos na fé. Vai falar que era uma igreja contendeira, imoral, impura. Quando ele entra já aproveitando que amanhã é a ceia, quando ele entra em 1 Coríntios 11, a partir do verso que ele vai falar sobre a ceia, ele fala assim: vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Então você vai notar que ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem a ver com manifestações do dom de Deus. Só que quando o apóstolo Paulo, mencionando sobre a igreja de Corinto, ele entra no capítulo de número 13 de 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo de número 13? Sobre amor. Olha, irmãos, como é interessante o apóstolo Paulo quando ele menciona sobre a epístola de Coríntios, falando sobre amor. O primeiro verso do capítulo de número 13,
é conhecido até mesmo pela gente por algumas músicas seculares que iam tomar emprestado as palavras bíblicas para poder falar sobre esse tema. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos. Ele está falando sobre o quê? Sobre línguas. Ainda mesmo que eu falasse em outras línguas, se não existir amor, de nada seria. E ainda ele vai falar assim, mesmo que eu profetizasse, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, irmãos, com relação a ser cheio do Espírito Santo de Deus, não tem nada, irmãos, a ver com algumas manifestações. E eu não estou falando que a igreja, ela não deve ter, irmãos, os dons do Espírito Santo. Esses dons, como é dito e mencionado, como é colocado aqui em Efésios, eles, irmãos, são manifestados na vida do cristão para a edificação da igreja. Os dons são exercidos para a edificação dos santos. Só que conduta cristã, irmãos, fruto do Espírito, se eu posso assim pegar a palavra de Gálatas, é que mostram a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida cristã. A pessoa se diz cristã, irmãos, e infelizmente, isso eu ouvi de um pastor pregando sobre o mesmo tema, e ele disse a seguinte coisa: nós vivemos num país que hoje aproximadamente 1/4 da população brasileira é cristã protestante. 1/4, ou seja, é um grande número de pessoas que poderia ser influenciadora da nação. Só que é uma nação corrupta, uma nação idólatra, é uma nação onde a imoralidade tem dominado grande parte da nação. Então, irmãos, é difícil de se compreender onde existe muito povo cristão. E, irmãos, eu não precisaria sair de dentro dos limites da igreja cristã para poder falar sobre isso. Dentro da, irmãos, da igreja cristã, protestante, evangélica, note qual é o tipo de ação, irmãos, do cristão protestante. O quanto que nós, muitas das vezes, os cristãos protestantes não têm a plenitude do Espírito Santo nas suas ações, naquilo que ele faz, da maneira como ele age, da forma como ele executa esse chamado de Deus, a praticidade, a prática cristã diária. Para você, irmãos, compreender ainda e poder direcionar para poder encerrar a mensagem, o apóstolo Paulo ele faz essa comparação e entra no verso de número 19 falando entre vós. Olha, eu vou ler o verso 18 para não ficar sem sentido assim, e ler de forma corrida. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ponto. Primeiro ponto. O vinho traz dissolução. Ao contrário da plenitude do Espírito Santo de Deus, onde existe controle, domínio próprio, o vinho ele traz dissolução e contenda. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Presta atenção. O apóstolo Paulo falou sobre conduta cristã, fez a comparação entre a embriaguez com vinho e a plenitude do Espírito Santo. Só que ele vai continuar dizendo que da maneira como nós adquirimos essa plenitude. No verso de número 19 diz que nós devemos falar entre nós, entre salmos. Ou seja, o cristão prático,
de praticidade cristã, de vida com Deus, ele fala sobre as coisas de Deus. A edificação, irmãos, da vida cristã, para ter uma plenitude do Espírito, ela é exercida quando o cristão ele tem vida com Deus. As pessoas hoje em dia, irmãos, querem servir a Deus e cultuar a Deus pela internet, num culto online, não vindo à igreja, não se comunicando com os irmãos. Você nota que Paulo fala, falando entre vós. Então está dizendo, irmãos, que existe uma comunhão em falar as coisas de Deus, em poder falar daquilo que é concernente às coisas de Deus. E ainda para, irmãos, não parando por aí, ele diz, entoando louvores. Presta bem atenção como que tudo quanto o apóstolo Paulo menciona no verso 19, dá muito claro a entender que tem a ver com um cultuar a Deus. O culto que nós exercemos a Deus, falando das coisas de Deus, louvando ao nome do Senhor de coração. Presta bem atenção, irmãos. Isso tem que ser primordial. Louvando a Deus de coração. Cânticos, hinos espirituais. O que é louvar a Deus a não ser engrandecer Ele, irmãos, pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua grandeza? Por que hoje no meio do povo gospel, pentecostal, ou melhor dizendo, o povo cristão protestante gospel, existe tantos louvores que não trazem nenhum tipo de exaltação a Deus? O apóstolo Paulo está dizendo, cantando cânticos, hinos espirituais, dando sempre graças a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo graças a Deus por tudo. E ainda mais algo, irmãos, que aí é complicado no meio do povo cristão, para ser cheio, ter a plenitude do Espírito Santo de Deus, sujeitando-vos uns aos outros. Aí, irmãos, é muito complicado. O serviço mútuo. O serviço mútuo à vida cristã. Você acha, irmãos, que conseguiremos adquirir plenitude do Espírito Santo onde não existe comunhão? Será que conseguiremos ter a plenitude do Espírito Santo dentro da igreja e sobre cada indivíduo, se não existe a menção da palavra de Deus, se não se adora a Deus através de cânticos, se não existe, irmão, serviço mútuo entre cristãos? Será que, irmãos, a plenitude do Espírito Santo de Deus vai nos alcançar? O Senhor, Ele vai nos render essa graça de ser cheio, de ter avivamento, irmãos, porque se nós falamos sobre avivamento o mês passado, entramos sobre falar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Será que Deus, Ele vai derramar sobre nós avivamento se não existir comunhão de corpo? Será que Paulo ele menciona a praticidade cristã, a unidade e muitas outras coisas que é mencionado sobre a prática cristã para se adquirir plenitude do Espírito Santo? Será que é para nós, irmãos, virarmos crentes meninos, inconstantes na fé, pessoas que não têm vida cristã, não têm conduta cristã, não têm exemplo de cristão, não têm, irmãos, exercido a vocação e o chamado que Deus ele nos, irmãos, tirando de onde Deus nos tirou e colocando na posição onde estamos hoje, sendo conhecidos como santos e irrepreensíveis perante Deus? Será que ser cheio do Espírito Santo é profetizar hoje e amanhã amaldiçoar? Será que ser cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas hoje e amanhã, irmãos,
maldizer, é falar contra o irmão, é falar contra a igreja, é falar contra o próprio Deus? Será que plenitude do Espírito Santo para ser, irmãos, alcançada é hoje estamos dentro da casa de Deus e amanhã estamos afastados da presença de Deus, irmãos, na roda dos escarnecedores ou nos entregando às paixões carnais e físicas? Ser pleno do Espírito Santo de Deus se enquadra em tudo isso que o apóstolo Paulo menciona. Nós fomos chamados do pecado, fomos chamados do mundo, fomos tirados, irmãos, dessa mortandade que nós nos encontrávamos, mas para ser cristãos, para ser, irmãos, santo, para ser irrepreensível, que o Senhor possa, irmãos, no mínimo falar ao nosso coração da maneira como nós devemos andar como cristãos que somos na presença de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, Ele pensou na igreja. Antes da fundação do mundo, Ele já, irmãos, pensou na formação deste povo, para que nós pudéssemos andar em conduta cristã. Na própria Epístola aos Efésios, para poder encerrar, eu vou ler esse verso, no capítulo de número 2, o verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é cristão? Ande como Cristo andou. Irmão, só para... Desculpe que eu falei aqui, encerrar mais rapidamente, para poder depois você meditar na tua casa. Depois que o apóstolo Paulo termina de falar tudo isso, você sabe em que tema que o apóstolo Paulo vai entrar? Ele vai falar sobre a vida do marido com a mulher, vai falar sobre a vida do filho com os pais, vai falar sobre a vida dos servos com os senhores. Sabe o que significa? Que o apóstolo Paulo continua dizendo, falando sobre conduta cristã. Será que cristão verdadeiro, irmãos, não é um marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que praticidade cristã e prática cristã não tem a ver com a submissão da esposa ao marido? Será que conduta e prática cristã não tem a ver com a obediência dos filhos para os pais? E não tem a ver com os pais não provocar a ira dos filhos? Não tem a ver com você no seu trabalho, você ser um bom servo, um bom empregado, servindo ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus? E não tem a ver com você sendo chefe de uma empresa ou tendo pessoas sobre a sua chefia, você ser um bom chefe? Será que praticidade cristã, irmãos, prática cristã, ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem a ver com ações momentâneas, temporais, no meio de um culto? Ou tem a ver, irmãos, com uma vida contínua de praticidade e de vida com Deus? Assim, irmãos, seja a nossa compreensão da plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém?